Boa tarde. Programa Família de Deus no ar. Vamos agradecer ao nosso Deus por mais esta oportunidade, por mais este momento, este presente que nos dá, para nós virmos a convite dele mesmo, impulsionados pelo próprio seu espírito de amor, sentarmos à mesa da partilha e partilharmos de nossas coisas, celebrando vida quando nós comunicamos, quando nós partilhamos a nossa própria existência, a realidade de nossa existência. Nós partilhamos vida, nós celebramos vida. Por isso eu sempre tenho dito que este programa, neste momento, todo sábado com início às 12 horas, que tornemos um altar para um encontro com nosso Deus. Um altar onde nós, convidados por Deus mesmo, nos aproximemos deste altar para celebrar vida, ofertando ao nosso Deus um sacrifício de louvor, um sacrifício ao qual nós cumprimos com o Altíssimo este papel de agradecermos a tudo aquilo que nos tem dado, desde o início de nossa existência até o fim dela, tendo todo esse intermediário existencial para partilharmos vida. E nós temos como foco a família. Esta realidade a qual um dia nosso Papa Paulo II diz que é uma comunidade de vida e amor. Ou seja, ela é composta de seres humanos, por isso uma comum unidade. Ela reúne seres humanos de vida e amor porque ela é dinâmica, ela não está estática. É algo que se conquista, é uma tarefa, é um trabalho. É um dom de Deus, é algo que faz parte do seu próprio desígnio, mas ao mesmo tempo é algo que deve ser conquistado, passo a passo. Dom e tarefa. Dom de Deus, presente de Deus para nós, tarefa nossa, para que isto se cumpra, para que isto realmente se realize. E amor, porque esta é a condição essencial. Sem esta força, sem este sustentáculo do amor, nada será feito. Por isso nós precisamos da graça de Deus, para que todos esses infortúnios, todos esses acontecimentos, tudo aquilo que possa acontecer, não atinja o caminhar desta família. Esta realidade de vida e amor, esta comunidade de vida e amor. Então, todo sábado nós nos propomos a sentarmos à mesa da partilha e falarmos sobre esta realidade. Me vem muito à mente termos que nós usamos e muitas vezes nós não percebemos o significado dele. Eu gosto muito de afirmar que esta relação esposo e esposa é uma realidade esponsal. Nos é dado um dom especial, uma graça especial, que é justamente a graça de nós convivermos como esposo e esposa. É desígnio dele esta comunhão, é desígnio dele esta convivência, é desígnio dele que construamos este lar, este verdadeiro altar na estrada da vida. Mas essa realidade nupcial, ela tem um outro nome a qual nós também denominamos como conjugal, a vida conjugal, realidade conjugal. Nós precisamos entender que realidade conjugal, palavra conjugal, vem com o mesmo jugo, aqueles que vivem o mesmo jugo. Isto é conjugal. Ou seja, uma família, esposo e esposa, partindo desse dom nupcial, eles encaram um objetivo, uma meta a ser alcançada. E essa meta, esse objetivo, faz com que todos os membros que compõem esta família vivam este mesmo jugo, esta mesma missão, este mesmo ponto a ser atingido, esta caminhada que torna todos co-participantes desta tarefa, co-participantes deste trabalho. E o lindo é quando nós começamos a perceber que numa vida comunitária, por exemplo, de igreja, ou seja, uma assembleia que vive essa mesma dimensão, nós percebemos que essa palavra conjugal, ela abrange a mais.
ela é mais envolvente, porque todos que ali estão, todos os amigos, todos os irmãos que caminham nesta direção, caminham sob o mesmo jugo. Portanto, há uma realidade conjugal. Quando nós falamos, o próprio título do programa, Família de Deus, nós nos referimos não só a uma família só, nós nos referimos a várias famílias. Portanto, esse componente ao qual nos entendemos como igreja, como eclésia, e esse grupo de famílias, nada mais, nada menos do que vive o mesmo jugo, estão sob o mesmo jugo, buscam o mesmo objetivo, caminham na mesma direção. Então, quando falamos conjugal, nós queremos nos expressar isso no mesmo jugo. Então, numa família em si, quando nós vemos o esposo e a esposa vivenciando esse dom nupcial, eles estão também imbuídos nesta tarefa de atingirem o mesmo objetivo. Os filhos que daí vierem, e aí está todos os parentes, os familiares que envolvem esta família, caminham no mesmo jugo. Nós que professamos esse cristianismo, como católicos apostólicos romanos, vivemos este mesmo jugo, buscamos o mesmo objetivo, que nada mais é do que essa humanização dos seres que compõem esta família. Então, este é o mesmo jugo. Mas nós temos também, quando falamos de sacramento do matrimônio, nos vem uma outra palavra, o matrimônio. Matrimônio vem da palavra mãe, da palavra matrix, da palavra útero. Ou seja, o matrimônio nada mais é um espaço onde os seres humanos vão sendo trabalhados, os seres humanos vão aperfeiçoando a sua humanidade, vão adquirindo todo o seu caráter, a sua formação pessoal como seres humanos livres, seres humanos conscientes e responsáveis, seres humanos aos quais percebe a dimensão de Deus moldando todo o seu ser para sermos cada vez mais seres humanos. E seres humanos que vivem essa transcendência, vivem essa certeza da presença de Deus, essa certeza de pertencer a essa dimensão espiritual. Há um sentido de pertença, pertencemos a isto, fazemos parte desse desígnio, compomos esse desígnio. E aí nós vemos essa matriz, nós vemos nessa realidade matrimonial, esse sentido de que nós estamos vivendo uma matriz específica, vivenciando um útero específico, que é justamente esse processo de humanização. Então são palavras que nós temos visto por aí, às vezes não as compreendemos. Quando nós tratamos especificamente do esposo e da esposa, nós queremos falar sobre esta realidade nupcial e preferimos a palavra núpcias, porque é o encontro do povo de Deus com o seu Deus. Deus, ao encontrar seu povo, celebram bodas, porque é o encontro do esposo com a esposa. Cristo se faz o esposo, em que atavia a esposa, que é a sua igreja, que é esta eclésia, que é esta comunidade de vida e amor, ao qual caminha na estrada da vida, mas tem um objetivo, é um encontro com Ele. É a noiva que vai sendo ataviado pelo amor do noivo. É a noiva que vai sendo ataviado pela apreciação amorosa do noivo. O noivo em Cristo Jesus está pronto a este encontro eterno, essas núpcias celestiais. No momento em que nós deixarmos esta matriz terrena, essa matriz da terra, e mergulharmos numa matriz celeste, a matriz última, a matriz da qual nós viemos. Viemos de Deus, voltaremos a Deus. Então vamos nesse sábado falar alguma coisa nesse sentido da concretização desta realidade nupcial. Fomos chamados a isto, a desempenhar não um papel, mas uma atividade a qual só conseguimos com este dom esponsal, esta graça específica,
porque se trata de um relacionamento interpessoal. E como todo relacionamento é um desafio, porque é uma tarefa árdua, uma tarefa na qual nós vamos ter que conviver, e nesta convivência não nos adaptarmos um ao outro, mas irmos nos conhecendo, e nesse conhecimento, na fidelidade a este compromisso da caminhada, nós vamos experimentando uma comunhão, uma convivência amorosa, uma comunhão entre esses dois seres, esposo e esposa, no momento em que decidem, em que optam, em que fazem essa opção pela caminhada juntos, numa convivência, ambos assumem um compromisso de atingir uma meta, um compromisso de atingir um objetivo. Por isso nós dizemos que essa tarefa do relacionamento interpessoal entre o esposo e a esposa é muito específico, é único, é exclusivo, é um relacionamento ao qual já estava traçado desde o início dos tempos, desde o princípio. Ao fim de toda a criação de Deus, ele culmina a criação, ele encerra, ele termina esta criação, como que assinando a sua obra. E a assinatura está na criação do ser humano. No ser humano, a sua imagem, mas um ser humano dotado dessa recepção da graça especial para que seja uma sua semelhança. O esposo e a esposa, então, têm em si essa graça especial de revelar ao mundo o amor de Deus a seu povo. Revelar ao mundo este amor de Cristo à sua igreja, este amor nupcial, este amor do esposo para com a esposa. Então vamos, neste sábado muito especial, nesse dia pensado por Deus mesmo, vamos refletir um pouco sobre este relacionamento. Podemos entender quais os passos que nós devemos dar para sempre estarmos nessa mesma direção, nesse mesmo jugo. Vamos ao nosso intervalo, voltaremos a seguir com o segundo bloco de Família de Deus. Família de Deus, no seu segundo bloco. Temos sempre neste momento dedicado a agradecer. Agradecer nossos amigos, nossos irmãos em Cristo Jesus que nos acompanham, que refletem conosco, em que ofertam a sua audiência. Nós agradecemos porque é este estímulo, é esta ajuda, é esse incentivo ao qual nos faz continuarmos nessas reflexões. Portanto, a todos vocês que nos sintonizam pela Rádio Evangelizar, é a fonte que surge, que emerge essas reflexões. E pelas suas ondas de amor, atinge os corações mais longínquos, corações sedentos. A todos vocês que nos sintonizam pela Rádio Evangelizar, nosso muito obrigado, muito obrigado. Obrigado por estarmos juntos, obrigado pela companhia, obrigado pela reflexão. Vocês que também nos sintonizam pelo site www.padrereginaldomanzotti.org.br e agora também em outros horários pela postagem no YouTube e que nos acompanham nas reflexões. Nós agradecemos profundamente e pedimos a Deus que os abençoe. E que as ondas dessa rádio sirvam como ondas de amor, ondas de cura, atingindo os corações aflitos talvez, os corações ansiosos, os corações em busca, os corações que necessitam sempre de um reforço, de uma ajuda para continuarmos a caminhada. Enfim, a todos nós que caminhamos sob este mesmo jugo, todos nós que realizamos esta realidade conjugal, esta realidade familiar, nós agradecemos muito, rogando a Deus que os abençoe. Pois bem, nós falamos e traçamos uma meta para este sábado, de uma forma muito específica.
é falarmos sobre este relacionamento interpessoal. Esta realidade, como eu disse, é em si só já desafiante, porque relacionar dois seres humanos não é fácil, somos diferentes, muito diferentes um do outro. E quando olhamos esposo e esposa, esta realidade masculina, esta realidade feminina, e que caminham no mesmo jugo, mas caminham num espaço relativamente pequeno, que é o seu lar, que é onde habitam, o espaço onde vivem e convivem, nós podemos entender que então, neste espaço, às vezes como se fosse uma arena onde se vão degladiar, vão discutir, e infelizmente muitas e muitas vezes este espaço não é o suficiente, rompe-se porque vão se distanciando cada vez mais. E temos visto muitos e muitos cônjuges que vão se distanciando e, se não separam-se literalmente, vive um divórcio espiritual muito grande, onde um não tem nada a ver com o outro, vidas individualizadas, vidas totalmente individualizadas. E essa não é a vontade do Senhor. Esse não é o fim do dom que nos é ofertado. Esposa e esposo caminham na mesma direção. Esposa e esposa assumem um compromisso para juntos atingirem um objetivo. Então nós começamos a perceber que o que falta, o que está faltando em nossas famílias para que nós possamos celebrar esta alegria de estarmos juntos, celebrar essa alegria de nós estarmos caminhando numa mesma direção. Já temos dito aqui, quando nós folhamos a Sagrada Escritura, lá no início, no livro de Gênesis, nós temos toda a narração da criação do ser humano. E o lindo é que nesta narração nos dá a ideia de tudo aquilo que lá aconteceu. No princípio, quando o ser humano, percebe o mundo criado, louva e agradece a Deus por este mundo criado, percebendo todos os animais, percebendo toda a vida que ali existe neste jardim, ele percebe que não há nenhuma das criaturas que lhe seja idônea. Não há nenhuma das criaturas que fale a mesma língua, que tenha os mesmos sentimentos. Não há nenhuma criatura que tenha a identidade da sua humanidade. E nesta reflexão, diz assim a Sagrada Escritura, que Deus lhe dá um profundo sono. E nesse sono, então, ao acordar, ele descobre o outro ser humano, diferente dele na expressão da sua humanidade. E diz agora assim, você é a mulher, você é a varoa, você é a Isha, porque do varão foi tirado, porque do Ishi foi tirado. Vamos entender isto. Nós temos uma responsabilidade, nós, meus queridos irmãos em Cristo Jesus, nós que somos os esposos, nós que expressamos a nossa humanidade, a nossa sexualidade, por meio da nossa masculinidade, compete a nós e competiu a nós esta apreciação amorosa, quando nós descobrimos, quando nós percebemos o outro ser humano na sua dimensão feminina. É da apreciação amorosa dessa masculinidade que surge a feminilidade. Mas antes tivemos uma reação, tivemos uma experiência de que somos a imagem de Deus. Quando nós entendemos que temos a mesma responsabilidade, o mesmo caráter, a mesma índole. Nós temos o respeito mútuo porque somos humanos. E nós nos descobrimos humanos antes de descobrirmos sexuados. Eu penso, eu acredito mesmo que muitos desencontros, muitas fixações em nossa própria sexualidade, muitos traumas, muitos momentos não vivenciados, muitos momentos não interagidos em nossa sexualidade, está em função de nós não nos entendermos como seres humanos. Nós dois na mesma dimensão, nós dois nessa mesma responsabilidade, nós dois nessa mesma
nessa mesma intensidade, criados à imagem de Deus. Portanto, nós temos como seres humanos masculinos este dom, este caráter específico que é a apreciação amorosa. E nós percebemos então que toda essa dimensão humana na sua feminilidade surge a partir dessa apreciação. Então nós temos que entender que esta forma de expressar a humanidade na sua feminilidade, ela tem a mesma dimensão de respeito, a mesma dimensão de importância que nós temos. Nós somos seres humanos. A dignidade humana é restaurada aí. Muitas vezes nós nos fixamos, como eu disse, em momentos não vivenciados, não interagidos em nossa sexualidade. Isso causa transtorno. Nós vemos no outro um sexo oposto, simplesmente isso. Isso nos tem atrapalhado. Nós temos que ver no outro um outro ser humano com a mesma dignidade, isto sim. E a partir daí, vamos entender a nossa sexualidade. Então, quando eu disse, o ser humano surge no final desta criação como uma assinatura do Criador. Nós somos a assinatura do Criador, nós somos a identidade do Criador. Nós temos em nós como ícones daquele que criou, daquele que fez tudo isso. Nós somos o ícone deste artista, desse artífice que nos criou à sua imagem. Portanto, nós temos a imagem de Deus e somos convidados a vivenciar a sua semelhança. E aí que começa. A semelhança está justamente neste relacionamento, na expressão do amor, na expressão daquilo que Deus é. Deus é amor. Nós vamos então nesta convivência experimentando, revelando, ofertando este amor no nosso relacionamento interpessoal. Mas o lindo é que no final então desta criação, quando nós nos despontamos no horizonte desta criação, como a fonte máxima, como o ser máximo criado, porque fomos criados à imagem do Criador, não vamos esquecer isso nunca. Mas fomos chamados à semelhança, então nós começamos a perceber, e vemos na própria Sagrada Escritura, que para que isso aconteça, diz assim, por isso o homem deixa a casa do pai e da mãe, para se unir à sua mulher, e serão uma só carne. Eu tenho, nas minhas preleções, no próprio livro que eu escrevi, enfocado este tríduo, enfocado essa dimensão que ali é revelada. O deixar casa do pai e da mãe para se unir e serão como que uma só carne. Vamos tentar mais uma vez entender isso. Quando nós falamos em deixar a casa do pai e da mãe, nós precisamos entender um pouco mais, algo mais amplo para podermos compreender isso. Se nós formos olhar simplesmente nessa dimensão humana, é difícil compreender. Como deixar a casa do pai e da mãe? Mas quando nós olhamos essa dimensão transcendente, nós percebemos que o ser humano ele tem um processo de humanização, e nesse processo ele tem de tempos em tempos uma matriz a qual lhe matricia na sua humanidade. Ou seja, nós podemos dizer, ele tem um útero no qual ele se forma ao longo da sua existência. Ele vem do nada, ou seja, ele vem das mãos de Deus e começa a se humanizar no útero materno. É o primeiro útero, é o primeiro estágio da sua humanização. Duas pequenas células que se unem, que se fundem numa comunhão perfeita, e dali começa a surgir um novo ser humano. Começa a individualizar esse ser humano neste útero materno. E ali ele vai se formando do nada um ser humano, com toda a característica humana, anatomicamente.
Nós podemos olhar e, através desses exames de ultrassonografia, realmente identificar. Hoje, com o progresso dessas técnicas, desses aparelhos, se percebe a fisionomia do feto que ali está. Tão próxima da realidade é. Exames perfeitíssimos. Então nós vamos nos matriciando no seio materno, no útero materno, vamos nos humanizando nesse seio materno. E chega um momento, um tempo, 9 meses, aos quais nós temos que sair deste útero, para irmos a um outro útero, um outro momento, e continuarmos com o nosso crescimento, continuarmos com a nossa humanização. Se não sairmos desse útero materno, literalmente nós morreremos. Eu tenho que sair de uma matriz para entrar em outra matriz. Eu tenho que sair de um útero para entrar em outro útero. Saio do útero materno e entro no útero familiar. Ou seja, eu vou entrar agora num espaço onde eu vou ser matriciado como família. Eu vou me compreender como filho, como irmão, como primo, como enfim. Eu vou perceber a dimensão de uma família maior. Vou me identificando como membro desta família. E chega um momento eu tenho que sair deste útero familiar para um útero social. Perceber que a dimensão de família é maior do que esta que eu estou vivendo. É muito maior, bem maior. Mas se eu não saio deste útero familiar, jamais poderei vivenciar o útero social, um útero social, mais amplo. E neste útero social também vai chegar um momento em que eu tenho que entrar em úteros culturais para ser formado na minha cultura, todo o meu conhecimento nas ciências humanas. E assim sucessivamente, eu vou saindo de um útero para entrar em outro. E eu não consigo me matriciar num outro se não sair do anterior. E assim sucessivamente. E tenho certeza absoluta, porque esse é nosso fim, um dia sairei deste útero mãe terra para voltar ao útero divino. Vim das mãos de Deus, voltarei às mãos de Deus. Esta é a certeza que nós temos. Pois bem, neste caminhar, nesse processo de humanização, nós temos um momento ao qual nós saímos do útero nupcial de nossos pais para entrar num outro útero nupcial formado agora por mim e minha esposa. São úteros diferentes. Por isso, devo sair deste útero de meu pai e da minha mãe, deste útero nupcial que me deu origem, para criar, para formar, para estabelecer, para construir e confirmar um novo útero nupcial, agora formado por mim e pela minha esposa. Aquele útero a qual eu tive origem, a qual eu me formei, era o útero formado por um esposo e por uma esposa na figura de meu pai e da minha mãe. Agora é diferente, é um outro, é algo novo, e que vai ser matriciado na nossa humanização a partir da minha pessoa e da pessoa da minha esposa. Será uma nova matriciamento, um novo matriciamento, um novo útero. Mas para que isto aconteça, aí que está, eu necessito me unir a esta esposa. A necessidade dessa comunhão, não só romper essa matriz nupcial que me deu origem, mas realmente construir uma nova matriz. Se não há esta possibilidade, se não há esta intenção, se não for construindo esta realidade da união, normalmente nós temos a tendência de voltar ao útero anterior, voltar a esse útero que nos deu origem, voltar ao nosso princípio. Então, nós, à medida que vamos saindo do útero nupcial de nossos pais, vamos formando o nosso próprio útero nupcial. À medida que vamos saindo da realidade do esposo e esposa,
Na figura do meu pai e minha mãe, nós vamos adquirindo agora a figura de um esposo e da esposa, na minha pessoa e na pessoa da minha esposa. Mas para que isso ocorra, e aí está a nossa reflexão, há a necessidade da fidelidade a este processo. E eu sempre digo, é muito mais do que a fidelidade à pessoa, nós temos que pensar na fidelidade do processo, a fidelidade nossa. Nós assumimos este compromisso. E nós somos colaboradores, nós somos corresponsáveis nesta fidelidade. Por isso eu sempre afirmo, a fidelidade ao processo, fidelidade à construção dessa nova nupcialidade. Nós, eu e minha esposa, assumimos o mesmo jugo, por isso o sentido conjugal. Nós assumimos o mesmo compromisso de caminharmos em direção desta unidade, caminharmos neste processo de humanização, um processo ao qual dia a dia nós vamos consolidando. Mas para isso há necessidade desta fidelidade a este compromisso. E fidelidade nossa, nós dois assumimos o mesmo compromisso. Isso é interessante entendermos, porque somos corresponsáveis. Se um de nós, se eu ou minha esposa, desviarmos deste compromisso assumido, cabe a nós, como verdadeiros sacerdotes que somos um do outro, tomarmos a mão e neste processo de perdão e reconciliação continuarmos a caminhada, voltarmos a caminhada, corrigirmos esse desvio, corrigirmos esse derrapar, este sair, este sentido de transfigurar aquilo que nós tivemos comprometido. Isso que é o lindo. Mas como é que eu realizo esta fidelidade? Realizo justamente no sentido da solidariedade. Eu sou solidário à minha esposa, mais ainda, subsidiário. Ou seja, eu estou atrás, suportando-a, sustentando-a. Cada passo que eu dou no sentido da fidelidade, eu dou um passo no sentido da solidariedade, para que ela perceba e para que eu perceba que ela está nessa caminhada. Ela decidiu caminhar por aí. Eu a mesma coisa. A cada passo que eu dou na solidariedade, é algo que eu comprovo perante ela que eu estou caminhando nessa direção. Então nós sempre falamos isso, que nós associamos a esta barraca, são cordas que nós puxamos. Cordinha da fidelidade e a cordinha da solidariedade. Mas tem mais. À medida em que eu vou criando esta união, e vai sendo criada à medida em que eu vou deixando o útero anterior, vou deixando a matriz familiar, vou deixando a matriz nupcial de meu pai e da mãe, para formar a minha matriz. Eu vou consolidando, mas para que isso seja possível, eu tenho que puxar uma cordinha da união para a sexualidade, uma só carne. Nós temos que entender aí. Quando falamos em sexualidade, falamos nessa realidade ampla, nessa realidade dinâmica, vivenciada em etapas, vivenciada em função de elementos. Isto é a sexualidade, em que hoje toda esta ciência nos diz. Sexualidade é isto, é uma realidade ampla, dinâmica, vivenciada em etapas. Então, para que da união eu possa conseguir esta comunhão na minha sexualidade, ou seja, comunhão na minha masculinidade com a sua feminilidade, a masculinidade do esposo para a feminilidade da esposa, a necessidade em que eu dê passos no sentido da ternura, do carinho, desta apreciação amorosa do masculino para o feminino. E ela surge, vamos lembrar aí, não vamos esquecer, ela surge desta apreciação amorosa. Mas a cada passo que eu dou nesta ternura, neste carinho, nesta carícia, eu devo dar um passo no respeito. Senão eu chegarei lá sem esse devido respeito e vou confundir as coisas. Eu dou um passo na ternura e um passo neste respeito, respeitando-a como ser humano que é, respeitando o seu caráter, respeitando a sua individualidade,
respeitando tudo aquilo que ela é como ser humano. Portanto, eu dou um passo na ternura, um passo no respeito. E assim nós vamos caminhando em direção à comunhão. Mas tem mais, para que haja esse deixar a casa dos pais, para viver uma só carne, para viver a sua sexualidade. Eu tenho que puxar uma cordinha, eu tenho que dar passo no sentido de conhecimento, eu tenho que conhecê-la. E o lindo é que eu vou conhecendo-a em função da própria convivência, mas a cada passo que eu dou neste conhecimento, eu dou um passo no compromisso. E aí me parece um grande desafio que nós temos hoje nos nossos jovens e às vezes em nós mesmos. Nós não assumimos o compromisso desta caminhada. Nós não queremos o compromisso. Tanto é assim que os nossos jovens hoje dizem, mas para que eu vou assinar um papel ou vou simplesmente ir num cartório ou numa igreja? Isto é falta de compromisso. Esta comunhão se dá no compromisso. Eu vou me comprometendo com você, minha esposa, passo a passo. E aí nós vemos esse tríduo que vai consolidando esta realidade nupcial. E como eu disse, uma realidade a qual nós entendemos agora de conjugal. Vivemos este mesmo jugo, caminhamos sob esse mesmo esforço, buscamos a mesma meta, o mesmo objetivo, e que é esta humanização neste processo. Isto é o lindo e que Deus já traça lá no início de Gênesis, como nós deveríamos alcançar esses objetivos através da nossa caminhada. Fidelidade a esse compromisso, respeito a esse compromisso a esse compromisso, e assim por diante. Então nós vamos, nesse sábado, não só refletir sobre isso, mas pedir a Deus que nos dê a luz para podermos entender a cada momento desse, para restaurarmos toda a nossa realidade nupcial. Vamos ao nosso pequeno intervalo, voltaremos a seguir com o último bloco de Família de Deus. Família é um sonho bom pra se sonhar. Família é uma escola para amar. Família de Deus no seu derradeiro bloco. Já antecipamos o nosso agradecimento ao nosso Deus por toda a luz que Ele nos oferta, que Ele nos dá, para que possamos tomar conhecimento, por meio da nossa razão entendermos esta caminhada, por meio de nossa razão completarmos toda essa dimensão transcendente e que a realidade nupcial, que essa realidade matrimonial, que essa realidade conjugal tem, essa realidade familiar. Nós temos uma meta a atingir. Nós, no final da nossa caminhada, tendo o lar como um verdadeiro altar, onde nós ofertamos todo o nosso ser, dia a dia. Todas essas realidades vivenciadas, nós ofertamos nesse altar como um sacrifício de louvor ao nosso Deus. Essa é outra dimensão que nós temos que entender. Quando falamos em sacramento do matrimônio, ou seja, quando nós entendermos que este momento matricial no qual a nossa família nos forma, no qual nós formamos a nossa família, ou na realidade nupcial de nossos pais, ou agora nessa nossa realidade nupcial, nossa própria realidade, nada mais é que um serviço uns aos outros. E aí nós entendemos o sacramento. Sacramento é esta oferta do dia a dia, este oferecer esta caminhada, num serviço mútuo uns aos outros. E é isso que a família é. Nada mais do que elementos que servem uns aos outros. E nós entendemos agora que a palavra lar vem da palavra em castelhano, em espanhol, hogar. E hogar vem de hogon,
fogão, espaço ou lugar onde as lascas de lenha se queimam. E queimam-se, produzindo calor, luz, produzindo alimento. Assim devem ser nossos lares, verdadeiros altares onde nós vamos nos consumir no amor, um ofertando serviço ao outro, um servindo ao outro. Esposo e esposa, servindo-se mutuamente um ao outro, e ambos servindo a sua família. E o lindo é que nós percebemos que a luz deste lar atinge outros lares. Por isso nós compreendemos quando diz na Sagrada Escritura Isaías: estenda as lonas de tua tenda, estenda as tuas tendas, finca as tuas estacas, estica as tuas cordas. Abrange outras famílias. E nós vamos vendo que lindo que é, então, essa comunitarização da nupcialidade. Vamos atingindo outras nupcialidades, outras realidades, e a luz de Deus, nesse dom específico, vai iluminando as famílias que caminham. E nós vamos nos tornando a grande família de Deus. Isto é a Igreja de Cristo, isto é a esposa do Cordeiro. Na nossa caminhada, então, quando nós vamos percebendo essa dimensão, principalmente, meus queridos irmãos e irmãs em Cristo Jesus, esse sentido de fidelidade. Quando nós falamos em fidelidade, quando nós falamos em respeito, quando nós falamos em compromisso, nós estamos falando nesta postura de um para com o outro. E o lindo é que neste diálogo que nós vamos manter agora constantemente, esposo e esposa, essa recepção da verdade um do outro, este acolhimento da verdade um do outro, que se dá no diálogo. Diálogo não é simples conversa, diálogo é doação de si mesmo, doação da sua verdade. Diálogos, a palavra quer dizer isso, é o girar da verdade, a entrega da verdade, a oferta da verdade. O diálogo nada mais, nada menos do que isso. Há uma oferta mútua das verdades de cada um. Não daquilo que achamos, mas daquilo que somos. E nós vamos nos descobrindo passo a passo. Cada momento ao qual nós nos definimos fiéis a este compromisso, nós definimos e sustentamos esta fidelidade nesta solidariedade, na ajuda mútua. Não definição de papéis a serem executados, não. Não, porque não é um contrato, isto é uma aliança que se firma, uma aliança que se propõe neste altar, e uma aliança a qual só vai se consolidando por meio desta tarefa a qual nós vamos executando. Fiéis a este compromisso, então, e eu não posso ser fiel, eu não consigo definir a minha fidelidade, consolidar a minha fidelidade, a não ser no próprio caminhar. Minha esposa tem que perceber o quanto eu estou pronto a ajudá-la, o quanto eu estou pronto a sustentá-la em suas limitações. E eu só vou percebendo isso a partir dos momentos aos quais eu percebo dela um compromisso de assumir as minhas limitações, sustentar-me nas minhas fraquezas, nas minhas fragilidades. Mas para isso há necessidade de um caminhar dentro desta ternura. Muitas e muitas vezes, quando nós estamos juntos após a definição dessa vida em comum, nós nos afastamos, isso é comum. Tudo aquilo que nós tínhamos de enamoramento no início da nossa caminhada, à medida em que as coisas vão vindo, em que a rotina da vida nos leva a um distanciamento. Nós nos vamos distanciando, não temos mais os mesmos gestos de ternura, de carinho, de carícia, porque perdemos e vamos perdendo o respeito um pelo outro, respeito a si próprio, respeito à esposa, respeito à realidade nupcial. Nós temos que restaurar tudo isso. Nós não podemos viver essa realidade nupcial de uma só carne, quando eu digo isso, de uma comunhão dos seres.
Eu não me refiro especificamente a genitais, eu me refiro à sexualidade como um tal, como um todo. Nós somos esse todo, nós não somos genitais, nós somos um todo. Genital faz parte da nossa sexualidade, é um elemento da nossa sexualidade, mais nada. O prazer que sentimos na sexualidade é o prazer da ternura, de ofertarmos a nossa masculinidade, a feminilidade dela, e ela ofertar a sua feminilidade à nossa masculinidade. Há então uma mútua ajuda, uma reciprocidade nesta caminhada. Mas para isso há necessidade de um compromisso. Eu tenho que ir me comprometendo com você. E vice-versa, quando eu percebo o compromisso que você tem para comigo, e isso nós percebemos no momento em que nós começarmos a traçar esta fidelidade, este trabalho, esta tarefa como prioritária em nossas vidas. Em primeiro lugar, nós temos o caminhar juntos, custe o que custar. E aí está, todos os conflitos que possam surgir desse dinamismo serão resolvidos na base do amor. Serão resolvidos aos pés deste altar, que é o nosso próprio lar. E assim nós vamos caminhando, passo a passo, em direção à casa do Pai. Mas para isso, a constante e a permanente necessidade da humildade suficiente para compreender tudo isso, do perdão permanente a qual nós vamos pedir um ao outro, nós vamos ofertar um ao outro, digamos assim, melhor. Vamos ofertar o perdão um ao outro. Não podemos deixar passar um dia sem ofertarmos o perdão um ao outro. Porque a consequência, o fruto deste perdão é a reconciliação. E assim nós estamos com todo este processo agora armado e estruturado. Na nossa humildade, nós nos perdoamos constantemente, restaurando, recuperando, reconciliando esta caminhada. Com isso, nós temos passos largos em direção à casa do Pai. Vamos, nesse sábado, pedir a Deus, humildemente, que abra nossos olhos, que abra nossa consciência e ilumine todas as dobras de nossa alma, para que possamos compreender isso. Então, pedimos todos juntos, irmanados fraternalmente, mergulhados nesse mesmo jugo, e vamos solicitar, pedir, vamos aclamar a Deus que, se for necessário, nos force, nos violente no amor para que possamos compreender. Dai-nos a luz suficiente, Pai Santo, Pai amado, para que possamos entender o início disso tudo, esse caminhar, compreendermos que isto é seu plano, é seu desígnio, e nós somos chamados a vivenciar esse desígnio. Pai querido, Pai amado, Pai de sabedoria, que teu plano realmente se incorpore em nós, que nós possamos compreender isso. Dai-nos essa humildade de podermos chegar aos pés deste altar que é nosso lar e trocarmos essas realidades nossas num diálogo aberto, profundo, iluminado pelo seu amor. Que possamos entender a necessidade que temos como humanos que somos deste relacionamento afetivo, carinhoso, terno, mas que não possamos esquecer deste respeito um pelo outro e do compromisso que assumimos, não só um com o outro, mas um compromisso que assumimos com Deus mesmo, porque se é seu desígnio, cabe a nós cumprirmos esse desígnio. E vamos entendendo então que cumprir esse desígnio é o que nos traz o prazer e a felicidade. Nós viemos das mãos de Deus e aqui estamos celebrando esta existência, tendo o seu Espírito como essa força propulsora, que nos leva e nos conduz. Pai Santo, que nós sabemos nos perdoar, e me parece isso importantíssimo, que sabemos nos perdoar, porque vamos ensinando então nossos filhos este valor do perdão. Perdão constante, permanente, porque como humanos que somos frágeis, somos limitados. Mas é nessa fragilidade, é nessa limitação, que nós podemos acolher esta graça especial e específica da nossa caminhada em direção à casa do Pai.
Eu agradeço imensamente a presença de todos vocês, essa presença que nos dá essa comunhão que nos leva ao mesmo jugo, em direção à casa do Pai, construindo a grande família de Deus. Obrigado por todos vocês. Que Deus os abençoe muito. E fica aqui, reforço o convite, para sábado que vem estarmos aqui novamente, no amor de Deus, para celebrarmos vida, porque evangelizar é preciso. E que o homem